Fala galera do YouTube, eu sou o Tom Zé, seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de tudo, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. Fala um pouco aí sobre esse grande jogo que vamos ter agora no final de semana, nesse domingo, o Casco dos Milhões, como algumas pessoas falam, o Casco dos Milhões. Maracanã, eu acho que vai ter muita gente. Não sei se, perdão, não sei se vai ou tá o Maracanã, mas vai ter muita gente. Então vai ser um grande jogo, Casco dos Milhões. Antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam no canal, que deixe o joinha e fala um pouco aí sobre esse jogo aí, Vasco e Flamengo. Uma grande vaidade, uma das maiores de vaidade, um dos maiores cascos, se não o maior, aqui do futebol brasileiro. E dar um pouquinho na minha opinião, o que eu acho para esse jogo. O Vasco que vem numa vitória muito importante na última quinta-feira contra o IPA do Paraguai, 3-0. Foi 3-0 o jogo, dentro, lá em São Januário, dentro de casa. O Vasco fez seu dever de casa. O Vasco agora é o líder do seu grupo. Se eu não me engano, o Palmeiras, perdão, se eu não me engano, o Flamengo também é líder no grupo dentro da Libertadores. Então vai ter um grande jogo. O Flamengo que vem aí do empate contra o Estudiante. Eu mando que o Flamengo vai jogar esse jogo sem alguns jogadores, sem um dos principais jogadores, que é o Arrascaeta. De outro, acho que Paquetá também não joga. O Mudryk parece que sentiu do último jogo. Cabo parece que sentiu do último jogo e não deve jogar. Eu acho que não deve jogar esse jogo. Pelo que indica, parece que não vai jogar esse jogo. Aí de outro, a Cascalão é o Oral, uma coisa assim, o lateral. Então o Flamengo vem meio desfalcado, né? Há um tempinho atrás, antes desse jogo de quinta, eu vi algumas pessoas falando até de goleada do Flamengo. Eu acho que muito difícil acontecer outra goleada, como foi no 2024, acontecer um 5-0, um 6-1. Eu acho muito difícil. Eu acho que a gente precisa. Quem fica indo dessa teoria, quem acredita, ou teoria, perdão, teoria, quem fica falando que pode o Flamengo ganhar o Vasco por 5-6-0, acho que precisa também dar uma analisada, olhar também que 2024, um treinador daquela partida é um treinador que não conhecia nem o futebol brasileiro direito. Então você chegar e dizer que o Flamengo vai golear o Vasco, você precisa olhar para dois times e ver que o Vasco também tem um time com dois jogadores. Eu pode menosprezar o Vasco. Esse time que você tanto que muita gente fala, foi um time que venceu o Palmeiras, o Vasco. Então a gente precisa entender que é um casco, é um jogo muito difícil, é um jogo complicado, é um jogo que pode ser resolvido em detalhe. Então a gente não sabe o que vai acontecer nesse jogo para ficar falhando. Então assim, é um jogo difícil, jogo complicado. É um jogo que começa, o Vasco chega com muita moral para esse jogo. Eu acho que pode ser aí que com certeza deve passar das casas de 50 mil torcedor, da casa de 50 mil fácil, eu acho, esse jogo de domingo. Eu não sei se a torcida do Vasco vai voltar, o seu setor visitante, mas que deve voltar. O Maior que geralmente o jogo, os cascos do Maracanã geralmente é 50-50. Então acho que vai ser um grande jogo aí. Vasco e Flamengo. Um jogo difícil, um jogo complicado. É, mas eu acho que o Vasco tem condição. Eu acho que depois dessa vitória, a torcida tem cantor, domingo é gay, então acho que a torcida vai muito animada. Eu acho que antes desse jogo de quinta, a torcida não estava tão animada, tinha gente falando, tem que torcer para perder de pouco, isso e aquilo. Eu acho que até um discurso que tem precisão de dizer isso, porque eu acho que uma coisa, esse discurso de que o Flamengo tem um time muito melhor, torcer para perder de pouco. Eu acho que só normaliza os últimos resultados contra o Flamengo. É normalizar, sabe que isso é normal. E o é meio assim, aí. Mas a diferença é grande, tá, gente? O Corinthians ganhou do Palmeiras. A gente vê outros cascos que são pegados, do futebol brasileiro, do futebol mundial, e não é assim que funciona. Porque o outro time tem um investimento maior, porque o outro time é melhor, mas é bem casco é casco. E esse jogo não tem nada a ganho. Não tem nada a ganho pro Flamengo, nada a ganho pro Vasco. Pode chegar lá na hora e o Vasco ganhar. E tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte. O Renato Gaúcho é um treinador que conhece futebol brasileiro. O Renato Gaúcho, com certeza, eu acho que vai manter esse esquema de volante, que geralmente tem jogado. E ele vai fazer de tudo para ganhar esse jogo. Eu acho que que ele vai ter sim, uma estratégia para ganhar esse jogo. O Flamengo vai vir desfocado. O Vasco vai vir todo completo, vai vir. Tem o Jair que está lesionado. O Vasco vai praticamente completo para esse jogo. É um jogo difícil, é um jogo complicado. Eu acho que tem muitas questões que envolvem esse jogo. A questão é esse campo, que a gente precisa lembrar.
que o Pedrinho falhou lá do BAP, que acabou falhando, o BAP falhando coisa do Vasco, o Pedrinho falhando, tô bem respondendo, o falhando. Envolve essa questão dessa campo, envolve tem a questão da rivalidade, tem a questão também, tem um tempo, desde 2023, o Vasco não ganha do Flamengo, tem a questão desses 30 e poucos jogos, eu acho que 35, 36, sei lá, por aí, que o Vasco não vence que são duas vitórias, perdão, são duas vitórias só contra o Flamengo, para você ter uma noção dos últimos anos, as últimas vitórias do Vasco contra o Flamengo foi em 2021 e de 2023, então é bom também mais essa vitória de 2021, se não me engano, campeonato estadual, que o Vasco vai lá, o Vasco estava na Série B em 2021, vai lá e ganha de 3-1 do Flamengo, então para quem faz que o Vasco vai tomar goleada, meu amigo é bem assim. E teve aqui a vitória em 2023, do começo da SAF, toda aquela questão, o Vasco vai lá e ganha de 1-0 do campeonato estadual do Carioca, por 1-0 contra o Flamengo. Então, posso dizer que o Vasco consiga ganhar esse jogo aí de domingo. Vamos ver o que vai acontecer, é um jogo complicado. É, eu aí do SofaScore e tava no SofaScore um pouco. Eu até vi um negócio lá das apostas que tava odd, tem aquele valor da aposta lá do valor do Vasco bem meio acima, do que do Flamengo. O Flamengo tava um e pouco, acho que 1,45, o Vasco R$ 6 a aposta. Então, pra você ver como até as caras de aposta tá tratando o Flamengo como um favorito, muita gente tá tratando o Flamengo como favorito, realmente tá, pelo jeito que eu vi, algumas pessoas tá botando o Flamengo ainda como favorito, apesar do desfalque, mas eu acho que o Vasco tem que se em condição de ganhar, eu acho que é um grande jogo que nós vamos ter, um jogo aí que vai passar aí da grande maioria dos estados, eu acho, do futebol aqui do Brasil, então acho que vai ser um grande jogo aí do Flamengo. O Vasco vai vir muito confiante. Não sabemos mais se vão entrar com tudo, com essa coisa da avanço de quem vai ser do Flamengo, que o Vasco não vencer há um bom tempo. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Também é um jogo importante para o Vasco se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e para o Vasco se aproximar aí, de repente de uma vaga de Libertadores, não é? Então vamos ver o que vai acontecer desse jogo. Bom, gente, esse foi o vídeo, para o vídeo ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então se inscreve no canal, deixa o joinha. Eu vou ficando por aqui, valeu e fui!